poder desta palavra, da palavra de Jesus, a garantia da verdade, Senhor. Sim, abra o nosso entendimento, nós oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então aparece esse centurião, ele tem em casa um criado sofrendo horrivelmente. E ele vem, implora a Jesus, né? Ele diz, a palavra diz, apresentando-lhe um centurião, implorando, Senhor, meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Ele vem em intercessão do seu criado. Ele é o centurião, é um homem que tem um governo e uma autoridade sobre 100 soldados. Né? Um centurião, alguém que conhece sobre autoridade, que tem uma palavra de autoridade. E Jesus diz para ele, olha, eu vou lá curá-lo. Mas de repente esse homem, ele expressa um conhecimento muito profundo. Ele diz assim, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Até aí tudo bem, né? Parece que ele está assim se humilhando. Mas depois ele diz, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu criado será curado. Olha só, não sou digno de que entre em minha casa, manda uma palavra, dá uma ordem, não precisa entrar lá, mas fala uma palavra só, e lá à distância o meu criado será curado. Agora ele revela como ele chegou a esse entendimento, como ele descobriu esse nível de fé e esse nível de autoridade. Então ele diz, pois também sou homem sujeito à autoridade. Eu sou alguém que tem autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens, ele fala. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. Então ele diz, olha, eu também, Jesus, sou homem de autoridade, eu tenho 100 homens sobre o meu governo. E quando eu quero falar com eles, eu não fico implorando para eles me obedecer. Eu dou uma ordem, falo assim, faz isso, ele faz. Digo aquele outro, age assim, e ele age. Como que ele governava os seus 100 soldados? Não batia o pé no chão, não ficava gritando, se esgoelando. Bastava cada um daqueles soldados olhar para ele, reconhecia que a palavra dele tinha autoridade e tinha que ser obedecido. Como é que ele governava os seus soldados? Só com a palavra de autoridade, porque ele era também autoridade. Agora ele descobriu que no mundo espiritual o que governa é a palavra. A palavra de Deus é o governo de Deus, é que faz as coisas acontecerem, é que tem uma ação de Deus. Então vou ler esse versículo de novo. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Agora olha o coração de Jesus. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, o centro do conhecimento religioso dos judeus em Israel, ele falou, nem mesmo ali em Israel eu achei uma fé deste nível. Então o que esse homem compreendia? Como ele exercia autoridade sobre os seus soldados na base da palavra, ele reconhecia a autoridade e o poder de Jesus Cristo. E na fé dele ele tinha esse entendimento, Jesus, manda uma palavra. Se o Senhor falar uma palavra, der uma ordem, para mim é suficiente. Eu não preciso sentir nada, eu não preciso ver nada. O Senhor não precisa ir na minha casa, não. Se o Senhor falar uma palavra, como eu tenho autoridade, eu governo soldados. Através da palavra, se o Senhor falar uma palavra, meu criado vai ser salvo. Jesus elogiou esse tipo de fé. Então eu quero falar isso sobre a palavra de Jesus. Eu quero mostrar
aqui na Bíblia, como Jesus governava as coisas pela palavra de Deus. E que não é uma brincadeira você crer na palavra. Eu acho que o nosso nível de fé é muito fraco, muito pequeno. Porque nós confundimos fé com muitas emoções, em sensações, em sentimentos. Então nós vemos muita gente emotiva, que quer chorar, que quer sentir, que quer fazer um montão de coisas achando que isso é fé. Quando fé não tem nada a ver com o que eu sinto, não tem nada a ver com emoção, com arrepio, com calor, com gritar, se mexer, pular ou ficar sentado ou parado. A fé é uma coisa, uma convicção do Espírito lá de dentro, que não depende de nenhum sentimento para ser uma coisa real. Então eu quero mostrar aqui vários textos para você, como Jesus governava as coisas no seu ministério terreno, pela palavra, por aquilo que ele falava. E que se eu crer na palavra de Jesus Cristo, se eu crer no que está escrito, porque está escrito é verdade, então, meu irmão querido, aquilo que eu creio, a minha vida é aquilo que eu creio, aquilo que eu entendo da palavra de Deus é aquilo que eu creio. É muito importante isso. Então vamos a alguns textos onde Jesus exercitava a sua palavra e a sua autoridade. Vamos lá, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Nós vamos ver um episódio aqui interessante. Marcos 4, 35. Começando a leitura. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E ele despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. E levantou-se grande temporal de vento, e ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Veja bem, aquele vento, aquele temporal, os discípulos ali naquela luta, o barco enchendo de água, Jesus Cristo dormindo. Nas emoções deles, eles estão inquietos, com medo, eles vão perecer, e Jesus está ali dormindo tranquilo na popa do barco, no meio de tudo aquilo. Eles achavam que Jesus não estava se importando que eles iam perecer, e chegaram e disseram para Jesus: não te importa que pereçamos? E ele despertando, veja bem, versículo 39, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então olha como Jesus fazia, olha, ele foi despertado ali daquilo, ele viu aquela situação, e como que ele governou aquela situação? Ele falou com aquele vento e falou com o mar, deu uma ordem assim: acalma-te, emudece. A natureza, Jesus é o criador da natureza, criador do mundo. Então quando ele se levanta e fala ali com o vento, ele vai governar aquilo com a palavra tem que ser obedecida, tem que ser cumprida. Quando ele fala com o vento e com o mar, o que acontece? O mar e o vento, que é criação dele, reconhece aquela voz, reconhece aquela autoridade, e eles têm uma reação. Qual foi? O vento parou e o mar se acalmou. Vocês estão entendendo? Jesus não estava desesperado, simplesmente ele deve ter se levantado tranquilo, seguro, e falou assim, só exercitou a autoridade que ele tinha sobre a natureza. Aquieta-te, vento. Deu uma ordem. Mar, aquieta-te. Aquilo devia estar assim, daquela vez assim. E aquilo ficou uma bonança, uma coisa calma. Ele governou o mar e o vento com o quê? Com a palavra dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Olha o que ele diz. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois que ele cria essa situação, ele disse para os discípulos: por que vocês são tímidos?
Que timidez é essa? Eles estavam tudo com medo. Jesus estava com eles ali e a presença de Jesus não deixaria nenhum mal acontecer na vida deles. Mas eles caíram naquela coisa da alma, do pavor, do medo, da insegurança que todos nós temos. E Jesus disse: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? Né? Por que vocês não enxergam essas coisas ainda? E depois os discípulos conversaram entre eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: nossa, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, como é que ele teve um domínio sobre o vento e o mar? Vai você lá, chega um dia lá no mar e começa a gritar para ele parar. Quero ver ele vai parar, quero ver. Vocês estão entendendo isso ou não? Mas eles reconheciam a voz de Jesus. Agora, pensa, quando eu olho assim na palavra de Deus, naquelas cartas inspiradas de Paulo, aquilo é a voz de Jesus. E quando Paulo, que teve uma visão inspirada pelo Espírito Santo, revelação de Deus, escreve: ele nos libertou do império das trevas. Não tem o mesmo peso dessa palavra falada aqui por Jesus? Tem ou não tem? Mesma coisa. Não é menor só porque está escrito. Por trás da palavra está Deus, garantindo aquilo que é verdade. Vocês entendem isso? Sim ou não? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É verdade, a inspiração é a voz de Jesus Cristo na nova aliança. Vamos para outro texto, João capítulo 11. É aquela história de Lázaro. Lázaro havia morrido há 4 dias, já cheirava mal. Mandaram chamar Jesus. Jesus se demorou para ir lá. Lázaro morreu, havia grande luto naquela casa. Lázaro disse que aquela morte de Lázaro seria para a glória de Deus. E aí Jesus vai, encontra todo mundo triste, todo mundo chorando. As irmãs vieram até ele. Havia lá alguns judeus que choraram também. Esse capítulo 11 todo fala a respeito disso. Jesus fez uma declaração. Marta foi até Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele acontecimento que você já deve saber, né? Mas depois Jesus falou: onde vocês o puseram? Vamos até o túmulo. E lá no versículo de número 43, eu quero que você veja esse quadro. Imagina bem, não precisa ler o versículo 43, olha bem, aquele monte de gente andando com Jesus, indo para o túmulo de Lázaro. Ali estão as irmãs, pessoas a quem ele amava. Ali tem judeus que crê e judeus que são inimigos, que estão ali são oposição. Eles vão caminhando lá para o túmulo, chegam lá no túmulo, aquela pedra na porta. Lázaro há 4 dias ali, aquele mau cheiro se decompondo, e Jesus fala assim: tira a pedra aí, tira a pedra. Marta falou: mas Senhor, já cheira mal, é de 4 dias que isso está aí. E Jesus chega diante do túmulo depois que eles tiram a pedra, no versículo 43 de João 11. Versículo 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou, dizendo: desatai-o e deixai-o. E agora pensa bem, uma pessoa morta há 4 dias, como que está o corpo dela? Como que está o cérebro dela? Tudo se decompondo, não tem como voltar a ter vida. Aquele está se decompondo, todos os seus tecidos destruídos, o sangue endurecido, tudo estragado. Mas Jesus clama em alta voz, ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Aonde Lázaro estava? Lázaro é uma pessoa salva, mas a voz de Jesus foi lá onde estava a alma de Lázaro, do outro lado. E ele ouviu, e Lázaro volta para aquele corpo, instantaneamente aquele corpo apodrecido
se recompõe, fica um corpo sadio, normal, aquele sangue começa a circular, aquele cérebro dele que estava apodrecido, tudo se recompôs. E ele traz Lázaro de volta pela palavra. Lázaro, vem para fora. Até onde essa autoridade da palavra foi e fez a obra, recompôs tudo naquele corpo. Ele veio ainda atado. Como que ele veio atado? Será que ele veio assim? Ou veio pairando assim até a parte de fora? Jesus foi com o poder da sua palavra lá onde Lázaro estava e trouxe ele de volta. Ele entrou naquele corpo de novo. E tudo foi restaurado, só com a palavra. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim ou não? Só com a palavra dele. Olha a autoridade. Ele tinha dito antes: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, quando ele deu a ordem, Lázaro, a morte não poderia segurar Lázaro, nem o corpo em decomposição permanecer naquela situação. E aquilo, a palavra dele se cumpre e Lázaro vem vivo para fora. Posteriormente, Lázaro morreu. Mas eu quero que você enxergue a autoridade da palavra. O centurião disse: Senhor, não precisa ir lá à minha casa, eu não sou digno que o Senhor vá lá. Manda, dá uma ordem, fala. Uma só palavra, aquele homem cria nisso, e o rapaz será curado. Vamos a outro texto. Lucas capítulo 8, volta um pouquinho. Você crê na palavra de Deus? E quando você está sentindo tudo errado e tudo ao seu redor está errado, você crê naquilo que está escrito? De verdade, porque uma boa parte não crê. Não crê. Uma boa parte não crê. Então, Lucas capítulo 8. Nós vamos ler ali aquele acontecimento da filha de Jairo, outra ressurreição que ele realizou pela palavra. Lucas 8. Versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo... Vamos ver o versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois ele tem uma filha única de uns 12 anos que estava morta. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela viverá. E tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em alta voz, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Olha que expressão interessante. Voltou-lhe o espírito. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então pensa bem, olha, esse pai vai em busca de um socorro. Jesus chega na casa, todo mundo chorando, se lamentando, aquele ambiente de tristeza. Jesus fala assim: olha, não tem mais, ela só dorme, ela não está morta. Alguns riram dele, mas quando ele chegou diante da menina, entenda isso, ele disse: menina, levanta-te. Ele deu uma ordem. Aonde estava o espírito dela? Tinha saído do corpo, ela tinha morrido. Mas a Bíblia diz, olha que detalhezinho importante: voltou para ela o espírito, aquele espírito humano, aquilo voltou para ela, imediatamente se levantou. Onde estava esse espírito quando saiu do corpo dela? Mas lá onde ele estava, ele ouviu a voz de Jesus, a palavra de ordem, de autoridade, e aquilo voltou e entrou naquele corpo que também estava morto.
E aquela menina se levantou viva, e os pais e a mãe, todo mundo ficaram maravilhados. Olha a palavra dele. Eu quero que você creia na palavra. Olha a palavra dele. Você acha que as escrituras aqui escritas não têm a mesma autoridade? De vez em quando a pessoa fala assim: ai, como eu gostaria de ter vivido no tempo de Jesus e visto ele. Eu também. Ouvido ele falar, eu também. Mas sabe de uma coisa? Jesus está falando aqui pelas escrituras o tempo todo. A mesma autoridade que quando ele estava no seu ministério terreno tinha, está aqui na nossa cara. A questão é a seguinte: eu acredito ou não? Que eu posso viver numa igreja há 20 anos e não acreditar em nada. Essa que é a verdade. Não acreditar em nada. Não ter fé, não acreditar nas escrituras. É por isso que as pessoas saem atrás de aventuras, porque elas não acreditam nas escrituras. Elas saem atrás de aventuras, procuram em homens poderosos, igrejas poderosas, e criam tantos obstáculos, tanta coisa, no fim roda e não dá em nada, porque elas mesmas não creem. Mas aquela menina se levantou pelo poder da palavra, o Espírito voltou a ela. Então eu quero que a tua fé cresça, que você entenda a mesma autoridade. Eu não preciso ver, gostaria, mas nunca vou ver isso lá, mas eu vejo aqui nas escrituras. O mesmo poder da palavra falada no seu ministério terreno está aqui escrito. A questão é o seguinte: eu creio de todo o meu coração. Vamos a mais um texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 9. Marcos 9. É a cura de um jovem possesso. Vou ler bastante. Versículo 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu a ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, e não o puderam. Então lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-no. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, te ordeno. Como é que ele tratou com o diabo? Sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode ser senão por meio de oração e jejum. Pronto, chegou a interrogação: jejum e oração. Mas não é isso. Então vou falar sobre isso também. Então veja bem, como é que Jesus lidava com os demônios? Na palavra. Aquele espírito pegava esse jovem, fazia tudo aquilo. Aí Jesus falou: eu te mando, sai dele e nunca mais tornes. Acabou o problema. O menino foi liberto e aquele espírito nunca mais tornou a ele. Como é que ele lidava com o demônio? Ele não ficava entrevistando o demônio. Só uma vez na Bíblia ele falou: qual é o teu nome, legião? E nada mais. Ele não ficava com o microfone entrevistando ele. Aquela igreja é de Deus ou não é? É do diabo, tá vendo? Eu estou lá naquela igreja.
O que você está fazendo? Eu estou na casa dele, na mãe dele, no pai dele. Está vendo, pessoal? E o pessoal tudo com medo, só. Tudo com medo. O que você vai fazer se não pegar esse envelope? Eu vou na vida de todo mundo, vou devorar todo mundo. Está vendo, pessoal? Jesus tratava com o demônio assim: sai e acabou. É isso que você tem que fazer com o diabo. Você vai acreditar no que o diabo não é o pai da mentira? Imagine o diabo num microfone. O cara está entrevistando o diabo. O que você vai fazer na vida dele? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Lógico que ele vai falar. Você veio de onde? Eu vim da igreja do concorrente. Lógico. Se o diabo é o pai da mentira, você acha que ele vai falar a verdade no microfone? Então esse negócio de entrevista de demônio é uma coisa que você tem que fugir. Parece tudo maravilhoso, que todo mundo é poderoso, mas está um demônio ali falando tanta mentira. Ainda mais na televisão, para enganar a cabeça de tanta gente. Todo mundo acredita e é escravo daquilo. Então Jesus expulsou com a palavra e aquele menino foi liberto. Só com a palavra. Agora, mas pastor, agora vem o problema na minha cabeça. Essa casta não sai senão por jejum e oração, pastor. É verdade ou não é? Então, para mim expulsar o demônio, eu tenho que me jejuar muito, eu tenho que... Se eu não tiver muito jejum e oração, o demônio não sai. Então, tem até igrejas que fazem uma doutrina disso. Você tem que fazer muito jejum, porque se você não fizer muito jejum, o demônio vai te vencer. Eu já fiz várias vezes 40 dias de jejum. Várias vezes, não foi uma, várias vezes. Mas não cria na palavra como tinha que crer. Não cria, não via o que era o evangelho. Agora eu te pergunto, onde começa a nova aliança? Onde começa a nova aliança? Jesus, quando está falando isso aqui, ele está falando debaixo de lei ou já na nova aliança? Debaixo de lei. Onde começa a nova aliança? A nova aliança começa quando ele morre na cruz, derrama o sangue na cruz. É ali que começa a nova aliança. Então um monte de coisas que eu leio, que Jesus falou para judeus, que Jesus falou para os fariseus, que Jesus mostrou para os discípulos, ele estava debaixo de lei, cumprindo a lei. Ele disse que não se omitiria nenhum tio da lei sem que tudo fosse cumprido. E quando tudo seria cumprido? Na cruz do Calvário. Então, esse episódio aqui, Jesus não está ainda na nova aliança. Ele é o cordeiro que vai para a cruz, e a nova aliança vai ser estabelecida com o sangue dele. Sim ou não? Então, a prática dos judeus da velha aliança era muito jejum. Neemias jejuou. Você vai ver que vários episódios do Velho Testamento eles jejuaram. Daniel jejuou. Mas na nova aliança, nós estamos numa nova aliança. Nós vivemos pela fé, meus irmãos. Se você quiser jejuar, jejue. Mas qualquer um que crê no nome de Jesus expulsa qualquer casta de demônio. Sem jejum e sem oração, pela fé. E onde começa a nova aliança? A nova aliança começa quando Cristo diz: está consumado, na cruz do Calvário. Agora, só para você, por favor, tire essa escravidão da tua cabeça. Quando você vê esses pregadores só pregando jejum e oração, eles estão debaixo de lei, não da velha aliança. Então vamos lá, para sair da tua mente isso, Mateus 28, ó, você está em Marcos, só voltar um pouquinho. Mateus 28, vamos ler o versículo 18. Agora aqui, ó, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, começou a nova aliança, começou o Novo Testamento, o sangue derramado, começa-se a nova aliança. E no versículo 18 de Mateus 28, e Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui é dito na velha aliança ou na nova aliança? Depois que Jesus morre na cruz, faz o sacrifício perfeito, ele morre, é sepultado, ressuscita, quebra o poder da morte, passa a dominar a morte. É o Novo Testamento em ação. Então ele fala: agora toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Onde? No céu e na terra. Então toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Na nova aliança. Ali ele está debaixo de lei ainda, tem que cumprir.
tem que cumprir toda a lei, tem que ir para a cruz, ser o último sacrifício da lei. Mas agora, ele diz o quê? Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. E para quem está na graça e fala que batismo é coisa da lei, olha aqui o que Jesus ordenou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo de João era uma coisa debaixo de lei, mas o batismo que praticamos hoje é uma ordenança de Jesus. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo, é batismo nas águas. Então tem muita gente na internet que está na graça de Deus que fala que batismo foi coisa de lei. Não é. Na nova aliança Jesus mandou batizar, ainda que Paulo tenha dito: Cristo não me enviou para batizar, mas ele batizava, mas ele foi enviado principalmente para pregar o Evangelho. E quando se converte é levado ao quê? Ao batismo. Eu preciso ter discernimento, não confundir a minha cabeça com essas coisas. Isso aqui é Novo Testamento ou não? É. Qual a ordenança? Vocês vão, ide por todo mundo, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então toda a autoridade, depois que Jesus, ele foi para a cruz, ele morreu, ele ressuscitou, quebrou o poder da morte. Então ele passou a dominar todas as coisas. O domínio do diabo está na mão dele. Todas as coisas Jesus tem domínio. Então não precisa me matar de fazer um jejum, que é uma obra de lei, para ter algum mérito diante de Deus, para ter autoridade para expulsar um demônio. Você tem que crer: eu sou um filho de Deus, estou na palavra, eu expulso qualquer demônio. Tenho fé para isso e acabou. Agora não vou ficar gritando para o ar: sai demônios imaginários que estão no ar o tempo todo. Estou gritando, né? Uma batalha invisível, que mais da cabeça da pessoa do que da realidade. Agora quando o demônio manifesta, olha bem assim, expulsa. Então ele dominou aquele demônio só com a palavra dele. Você aceita isso, queridos? Então quando eu estou lendo um versículo aqui do Novo Testamento, das cartas de Paulo, é a mesma coisa, é a mesma autoridade. Eu não estou vendo Jesus pessoalmente, eu não estou emocionado com a presença física dele, mas tem a mesma autoridade. Se ele falou, está falado, né? Aceita isso? Volta lá para o texto agora, Mateus capítulo 8, vamos reler. Versículo 5: E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas manda apenas uma palavra e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faz isso, ele o faz. Agora, olha como Jesus se alegra quando encontra alguém que crê. A fé é mais que tudo. A Bíblia diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu posso estar fazendo tantas coisas, meus irmãos, eu posso estar fazendo tanta obra na igreja, eu posso estar fazendo tanta coisa e não creio. Às vezes eu estou agradando homens, mas não creio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada a Deus? Quando eu creio, é a fé que agrada a Deus. Então, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo no meio do povo que estava com a palavra de Deus, que tinha que ensinar, que tinha que pregar, ele não achou uma fé como essa, uma fé profunda, verdadeira como essa. E diz: digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está dizendo: muitos virão de todas as partes. Por que ele fala que tomarão lugar à mesa? Porque Abraão, Isaque e Jacó, eles foram os pais da fé no começo. Virão gente de todas as partes que crerão e estarão com eles. Agora, olha os filhos do reino. Que filhos do reino ele se refere aqui? Jesus veio, o reino era do povo judeu, Jesus veio para eles, mas eles não creram e rejeitaram Jesus Cristo.
Vou ler de novo: digo-vos que muitos irão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Por quê? Porque os filhos do reino, daquele povo todo, não recebeu e não creu em Jesus Cristo, lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E aconteceu justamente como aquele homem cria. Agora mais um texto, Hebreus capítulo 1. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Se Deus der graça, a gente vai estudar Hebreus ano que vem, nas sextas-feiras. Versículo 1, Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, pensa nisso. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quem são os pais aqui? Todos aqueles irmãos do Velho Testamento. Como que Deus falou com ele de muitas formas e muitas maneiras? Pelos profetas. Então, a palavra dos profetas deixaram muita herança para nós, mas foram dirigidas ao povo do Velho Testamento. Falou aos pais pelos profetas. E para nós que vivemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, olha lá, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nos últimos dias, nós vivemos nos últimos dias. Como que Deus falou a nós nos últimos dias? Ele falou pelo Filho. Ele fala pelo Filho. A palavra dos profetas, que projetaram um futuro muito importante, mas dirigida aos pais, ao povo do Velho Testamento. Mas no povo do Novo Testamento, Deus vem falar com o Filho, através do Filho, através da voz do Filho, ou do encontro à voz do Filho. Aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, de João, é a voz do Filho. É a voz do Filho que fala a nós nos últimos dias. Então, muitas coisas que foram faladas no Velho Testamento pelos profetas, foram faladas para situações que aquele povo vivia naquele momento. Não cabe a nós. Uma palavra direcionada a eles, para o povo de Israel, que não tinha nada a ver com a igreja dos dias de hoje. Se você pega Deuteronômio 28, onde fala de bênçãos e maldições, a palavra é dirigida para quem? Para aquele povo que tinha que guardar a lei. Então, se eles guardassem a lei, eram abençoados. Se não guardassem, eram amaldiçoados. Mas nós não vivemos naquele pacto, nós vivemos na graça de Deus. No Evangelho, aquela palavra não nos serve. A maldição era a desobediência da lei. Nós não vivemos debaixo de maldição, estamos no novo pacto, na graça de Deus. Então, na nova aliança, é o Filho quem fala. Eu tenho que ouvir a voz do Filho. Onde eu ouço a voz do Filho? Aqui nesse Novo Testamento, ele falando para a sua noiva, falando para a igreja, nos mostrando a sua graça, a sua obra da cruz, a sua redenção, sua justificação. A voz do Filho fala para a igreja, o noivo falando para a noiva. Agora, quer ficar nos profetas do Velho Testamento? Fique. Não vai ouvir a voz do Filho, só vai ouvir a voz dos profetas. Agora, vou ler o versículo 2:18. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por este Filho lá, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Olha lá, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou nome muito mais excelente do que todos eles. Então, até hoje,
Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo é o Criador do universo, o sustentador de tudo. Então, quando Ele fala, é a verdade. Assim como Ele tratou de tudo aquilo que lemos, só pela sua palavra é a mesma coisa. Eu quero terminar dizendo a mesma coisa. Quando você lê esses versículos, eu não estou vendo Jesus na minha frente, eu não estou emocionado, eu não estou atrás de veste para tocar, porque aquela veste de Jesus já foi, eu não preciso inventar nada para tocar em veste. Mas quando eu leio essas coisas aqui na Nova Aliança, eu entendo isso. É a mesma palavra, a garantia disso é Jesus Cristo. Você acredita ou não? E aquele homem à distância recebeu aquela bênção para o seu criado. Vamos ficar em pé e vamos cantar.